Olá, pessoal, tudo bem? Professor João Paulo, de Língua Portuguesa. Dando continuidade aos nossos estudos de morfossintaxe, mais especificamente das classes de palavras, nós vamos ver hoje os artigos, tá bom? O que são artigos? Os artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando seu número, singular ou plural, e seu gênero, feminino ou masculino. Os artigos podem ser de dois tipos. Eles podem ser definidos ou indefinidos. O que é um artigo definido? Os artigos definidos, o, a, os, as, definem ou individualizam de forma precisa, quer dizer, de forma exata, os substantivos, seja uma pessoa, seja um objeto ou seja um lugar. Vamos à tabela. Artigo definido, o é do gênero masculino e do número singular. Artigo definido a, gênero feminino, número singular. Artigo definido os, gênero masculino, número plural. Por fim, o artigo definido as, do gênero feminino e do número plural. Artigos definidos, alguns exemplos. O garoto foi jogar na casa dos pais. Observem que o artigo o define, determina o substantivo garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. O artigo a determina de maneira precisa o substantivo bicicleta. Luísa aproveitou para rever os amigos. O artigo os define com exatidão o substantivo amigos. As meninas foram viajar. O artigo as determina de forma definida o substantivo meninas. Em todos os exemplos, nós podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão. O garoto, definido o, a bicicleta, definido a, os amigos, definido os, e as meninas, definido as. Então, o garoto, o, determina o substantivo garoto. A bicicleta, a, determina o substantivo bicicleta. Os amigos, os, determina o substantivo amigos. E as meninas, as, determina o substantivo meninas. Dessa forma, fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido. Note que estes estão presentes no texto, estes, no caso, os substantivos, ou no pensamento do locutor, o emissor ou autor, ou do interlocutor do texto, ou da mensagem, que é o receptor ou ouvinte. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas, determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Então, geralmente, é um termo que ainda será introduzido no texto. É um termo novo, de valor referencial novo a ser inserido no texto. Vamos a eles. É o artigo indefinido do gênero masculino singular. Uma é o artigo indefinido do gênero feminino singular. Uns é o artigo indefinido do gênero masculino plural. E umas é o artigo indefinido do gênero feminino plural. Vamos a alguns exemplos de artigos indefinidos. Um dia iremos nos encontrar. Um dia, se refere ao substantivo dia. Uma certa tarde, saímos para caminhar. Uma se refere ao substantivo certa. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns se refere ao substantivo amigos. Comprei umas camisas para seu aniversário. Umas se refere ao substantivo camisas.
Note que em todos os exemplos acima, não se está definindo qual é o objeto, a pessoa ou o lugar. Nos dois primeiros exemplos, não está identificado qual é o dia, ou qual é a tarde em que o evento irá ocorrer. Um dia, quer dizer, eu não sei qual é o dia exatamente. Uma certa tarde, eu não determino qual é a tarde. Da mesma forma, Joana não especifica quais amigos ela convidará para a festa. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Eu não sei quais são esses amigos, eles estão indeterminados, eles estão indefinidos. Por fim, umas camisas corresponde a uma ideia vaga de quais camisas são essas. Podem ser quaisquer camisas que eu não determino com exatidão. Observaçãozinha para você não confundir o artigo indefinido com o numeral 1, pois o numeral é uma palavra que é indicada para indicar quantidade. Isso aí nós vamos ver essa definição nas próximas aulas, tá bom? Emprego dos artigos, quer dizer, de que forma eu vou utilizar os artigos? Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino em número, singular e plural. Vamos a alguns exemplos. O garoto, os garotos. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. 2. Os artigos podem ser combinados com as preposições. Quando nesta combinação não há perda fonológica, ou representando pela escrita, perda de letra, você tem uma combinação. Quando você tem perda de som, perda de letra, você tem uma contração. Ou seja, quando há uma combinação sem perda, se fala combinação. Quando tem perda, é uma contração. A mais O ou mais os. Ao, aos. O texto é dedicado aos pais. A mais A ou mais as. A com crase ou as com crase. Vou à escola todas as manhãs. De mais A ou mais as. Da ou das. Ganhamos muitos presentes da Inês. De mais O ou mais os. Dó ou dós. Os móveis eram dos nossos avós. Em mais A ou mais as. Na ou nas. O colar está nas coisas da Sônia. Em mais O ou mais os, nó ou nós. Encontramos o anel no corredor. Em mais um ou mais uns, num ou nuns. Hoje estamos num congresso. Em mais uma ou mais umas, numa ou numas. Almocei numa lanchonete essa semana. De mais um ou mais uns, dum ou duns. Os cadernos encontrados são de um pesquisador. De mais uma ou mais umas, dumas ou dumas. Preciso de umas blusas para sair. 3. De acordo com sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo. Esse processo é chamado de substantivação. O que é a substantivação? É a passagem de qualquer palavra à classe gramatical de substantivo. O andar de Elisa é muito sensual. O verbo andar, pela anteposição do artigo, foi transformado em substantivo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. O artigo o, pela anteposição, transformou o adjetivo vermelho em substantivo. 4. Os artigos definidos podem ser empregados com o objetivo de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular. Entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. Vamos aos exemplos. A alma é imortal. Veja que quando eu digo a alma é imortal, esse artigo a anteposto ao substantivo alma faz com que se refira ao conjunto das almas. A goiaba é muito rica em vitamina C. O artigo a anteposto ao substantivo goiaba faz referência a todas as goiabas. Na construção das frases, a utilização dos artigos indefinidos deve ser moderada, quer dizer, ela deve ser usada com sensatez, com sabedoria.
de modo que o excesso de seu uso no texto provoca um inchaço ou uma redundância desnecessária, tornando muitas vezes o texto deselegante e pesado. Vamos a um exemplo. Ter boa educação é fundamental. Veja que o texto ainda não havia se referido à palavra educação, mas isso não faz com que o produtor do texto utilize um artigo antes da palavra boa. O adjetivo boa se refere ao substantivo educação. Então, eu não preciso dizer ter uma boa educação. Basta me dizer ter boa educação é fundamental. Da mesma forma, no exemplo a seguir, são detentores de bom conhecimento e não são detentores de um bom conhecimento. 6. Para uma adequada coesão textual, antes de pronome de sentido indefinido, utiliza-se as palavras como tal, certo ou certa, outro ou outra. Vamos aos exemplos. Encontrei uma certa medalha na cômoda, para poder manter essa questão da coesão textual. Natália não encontrou um outro casaco, ou não encontrou outro casaco, a depender do sentido, a depender da interligação das partes do texto. 7. O artigo indefinido é usado como recurso expressivo, quer dizer, como recurso produtor de sentido, para reforçar enunciados exclamativos. Exemplos: foi um presente te encontrar. Se eu dissesse foi presente te encontrar, a frase não teria o mesmo valor sugestivo, não teria o mesmo valor de expressão de sentimento. A festa estava uma delícia. É diferente de dizer a festa estava delícia. Completamente diferente. Quando eu digo a festa estava uma delícia, esse uma carrega todo um teor significativo. Ele faz com que exclame, faz com que traga uma força exclamativa, uma sugestão de sentido bem maior. Artigos relacionados à leitura e produção de textos. Uso apropriado dos artigos definidos e indefinidos permite não apenas evitar problemas com o gênero e o número de determinados substantivos. Nós vimos na aula de substantivos que, em alguns casos, o gênero, o significado do substantivo é determinado pelo artigo. Por exemplo, o caixa é a pessoa, a caixa é o objeto. Mas, principalmente, explorar detalhes de significação bastante expressivos. Em geral, informações novas no texto ou nos textos, que nós chamamos de tema, são introduzidas por pronomes indefinidos e, posteriormente, retomadas por definidos, por artigos definidos. Assim, o referente determinado pelo artigo definido passa a fazer parte de um conjunto argumentativo que mantém a coesão dos textos. Além disso, a sutileza de muitas modificações de significados transmitidas pelos artigos faz com que sejam frequentemente usados pelos escritores em seus textos literários. Então, na leitura e produção de textos, geralmente uma informação nova, que nós chamamos de tema, é introduzida pelo uso de um artigo indefinido. E quando essa informação que já foi introduzida é retomada, passa a ser uma informação conhecida, que ela passa a vir na posição de rema, aí sim o produtor, o emissor, passa a utilizar o artigo definido. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos encerrando por aqui mais uma aula de morfossintaxe, uma aula sobre artigos. Espero ter podido contribuir com a aprendizagem de vocês. Fiquem em paz e bons estudos.